Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos prosseguir no nosso programa Lições de Caminho. Nós terminamos o livro Educação e Vivência e vamos para um outro livro, uma outra obra, psicografada pelo médium carioca José Raul Teixeira e ditada pelo Espírito Camilo, o seu guia espiritual. Nós estamos trazendo o Espírito Camilo, nós sempre lembramos isso, pela sua lucidez ao tratar dos assuntos, a maneira muito clara e objetiva como que trata os assuntos vinculados ao Evangelho de Jesus e as propostas de Allan Kardec exaladas nas obras básicas. Então, nós vamos começar hoje uma nova obra, cujo título é Desafios da Educação. Eu diria que é um livro que todos os que molejam com a educação e todos os que tratam de educação enquanto pais deveriam ler esse livro. Novamente, eu chamo a atenção que é um livro fino, não é um livro muito longo. E é um livro de consulta constante, porque ele tem, nos capítulos iniciais, ele abre para cada capítulo, para cada tema, ele tem uma mensagem do Espírito Camilo, um comentário dele, e depois perguntas e respostas que foram feitas ao médium Raul Teixeira e tiveram suas respostas. Então, é um livro muito agradável de se ler e permite a consulta e o estudo constante. Esse livro ele foi publicado em 1995, já faz algum tempo, mas impressiona pela sua atualidade. Eu diria que quando ele foi publicado, ele era, na verdade, premonitório, porque ele tratou de vários temas ao longo da educação que hoje estão muito fortes na sociedade. Demandas que estão muito crescentes e muito presentes na nossa vida cotidiana. E logo na introdução, que é o mais nós vamos nos ater hoje, logo na introdução, o Espírito Camilo, ele chama a atenção, no primeiro parágrafo ele diz que chegou aos ouvidos celestiais as angústias, né? Nossa! Ele diz assim, os estertores da terra, assinalada pelos tormentos e agonias desse período de intensas modificações e graves definições, chegam aos ouvidos celestiais, enquanto os seus indivíduos aguardam as providências do emissário do Cristo, sempre operosos e vigilantes. Quer dizer, a espiritualidade sabe que nós estamos num momento difícil, e então ela ouviu o nosso clamor, e então passou a enviar, e tem enviado constantemente os ensinamentos que nós precisamos num quadro, diz o Espírito Camilo, de ignorância. O que nós temos hoje é um quadro de ignorância, que atodou as criaturas, onde hoje se valoriza o consumo, o sensualismo, a vulgaridade, se valoriza o parecer, se valoriza os títulos, em detrimento do verdadeiro conhecimento, da verdadeira cultura. Não, então, nós estamos vendo um festival de ignorância por todos os campos do conhecimento humano, por todas as áreas de atividade humana, seja pela ciência médica, odontológica, pela imprensa, pela mídia, televisão, escolas, universidades, governo, judiciário, executivo, legislativo, não há nada que fuja à ignorância. Nós vemos pessoas travestidas de uma persona, de uma coisa externa, mas ocas, né? Semelhante aos túmulos caiados por fora e vazio por dentro, fruto da ignorância de que são portadores. E esse quadro gera um quadro de almas infelizes, de pessoas tristes por todos os lados, angustiadas, agoniadas, num quadro de corrupção, violência, etc. E tudo isso, por isso que o Espírito Camilo vem, porque ele entende, como a espiritualidade entende o livro dos Espíritos, que tudo passa pela questão educacional. Nós só vamos ter condições de reformar o mundo quando cada um de nós nos reformarmos, nos educarmos em todos os campos no conhecimento humano de atividades. Isso precisa ficar muito bem claro. Eu tenho que me reeducar de uma forma completa. Minha conduta comigo, com o meu próximo mais próximo, dentro da família, na sociedade, na profissão, na sociedade, na maneira como eu vivo com os meus pares e também, evidentemente, enquanto espírita. Mas essa questão da educação, nessa ampla visão que o Espírito Camilo traz para tratar nesse livro, ele diz que ela vem sendo preterida, né? Desdenhada, menosprezada, diz o Espírito Camilo.
Nessa época que nós estamos vendo tecnologia, de coisas diminutas, dos TikTok da vida, os Quai, os Instagram, WhatsApps e Telegram, e por aí vai. Onde as pessoas têm 1 minuto de fama e passa, nada tem profundidade, nada tem reflexão, nada tem integração de conhecimento que liberta da ignorância. Somente quando eu tiver o verdadeiro conhecimento é que eu caminho para a sabedoria e eu encontro a paz. Porque eu me liberto, eu sou livre quando eu tenho conhecimento. Só tem conhecimento quem lê, quem reflete, quem integra. E, evidentemente, lê, reflete, integra a partir de conteúdos educadores, conteúdos construtivos, apartados de posturas ideológicas, políticas e de outras coisas mais, de conteúdos que falem ao espírito humano, ao espírito imortal, e não para atender coisas temporárias e passageiras. Isso precisa tomar muito cuidado, porque no campo espírita também é muita gente que se transveste de educador espírita, mas está muito diante dessa proposta de Jesus e de Kardec, que Camilo trabalha em cima. Se perderam no desvão dos conhecimentos, porque é muito difícil você viver no mundo sem se contaminar pelo mundo. Então, as pessoas se contaminam por teorias espúrias e acabam querendo travestir aquilo de doutrina espírita. Então, ele fala, né, aqui que esse conceito dele de educação é amplo, que vai desde a fase infantil até a madureza, passa por todas as áreas do conhecimento humano, né? Tudo aquilo que precisa ser atingido, precisa sofrer a intervenção da nobre educação, diz o Espírito Camilo, até as vertentes interpretativas dos termos atuais, ele diz, e as reprogramações familiares, sob a égide da doutrina espírita, para atender o que a divindade coloca para nós. Então, ele diz que é uma premência, uma carência de educação e é uma premência de intervenção educacional em todos os campos, repito, nós, enquanto familiares, enquanto pai, mãe, esposo, marido, filho, né, enquanto namorado, noivo, enquanto profissional, cidadão, espírita, em todos os campos há necessidade para que eu possa, nesse contexto da educação, eu possa trabalhar a mim mesmo, encontrar a mim mesmo. Então, nesse livro, ele vai tratar, e nós vamos debater isso aqui, educação em infância, educação em adolescência. Quem que não tem problema com adolescente hoje, né? Educação em casamento, educação em gestação, educação em madureza. Eu tenho batido muito nessa tecla de que, à medida que vai aumentando o número de pessoas com idade superior a 50 anos, o movimento espírita e a sociedade tem que ir se ajustando a esse novo cliente, né? O mercado de trabalho vai ter que também reconsiderar os seus valores, porque esse elemento da terceira idade, ele já, na verdade, não é a terceira idade, por exemplo, quando eu era jovem, né? Já não é mais. São pessoas, homens e mulheres, muito ativos, que praticam esporte, fazem maratona, meia maratona, nadam, e são pessoas muito, muito inteligentes e que traz um diferencial que é a maturidade da vida, né? Já viveram bastante. Então, ele trata desses estágios da reencarnação na Terra. Olha que assunto estimulante, né? Motivador. Educação, movimento espírita, educação em questões gerais. Então, nós vimos aqui, pela passagem, pelo sumário, né? Pelo índice, nós vimos que é um livro estimulante, instigador, motivador. Na verdade, quando nós fomos olhar o livro, nós já lemos, eu li quando lançou, depois eu consultei para algumas palestras, seminários, eu, de novo, né, você fica assim, tentado, vontade de ler tudo de novo para poder passar essa coisa boa, que é esse conhecimento, essas reflexões que o Espírito Camilo nos traz. Ele é muito, o Espírito Camilo, ele é muito assim, estimulador, provocativo. Ele nos faz refletir sobre pontos que nós não estávamos enxergando, ângulos da questão que nos passam despercebidas ou por interesse menos dignos, nós não queremos ver. Então, é importante ler, porque ele mexe com a gente enquanto pai, enquanto profissional, enquanto espírita, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto já idoso. Enfim, ele traz reflexões muito ricas
para a nossa vivência. Então, é um livro que é de fundamental importância a leitura. Por isso que nós estamos trazendo ele para o programa Lições de Camilo. Desafios da Educação, uma homenagem à educação à luz do Espiritismo e das propostas rompedoras de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Camilo, pelas mãos do nosso querido amigo Raul Teixeira. Vai lá, dá uma lidinha desse livro, adquire o livro, lê o livro e divulgue. Jesus conosco sempre.